E queremos te rogar nesse momento que tu possa estar iluminando nossas mentes e corações, para que possamos estar libertos dos nossos conceitos e preconceitos, e tão somente estejamos aptos a ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações, às nossas mentes, que saiamos da mera letra e efetivamente ouçamos a tua vontade nas nossas vidas. Assim te oramos, desde já te somos gratos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos comemorando no dia de hoje o Dia do Amigo. É uma data que às vezes passa desapercebida, e eu mesmo às vezes tenho dificuldade de me lembrar, se bem que a minha esposa jamais me deixa esquecer, quando chega o Dia do Amigo, que eu sempre recebo aquela mensaginha, aquela notinha sobre o Dia do Amigo. E é um dia muito especial, e a Bíblia fala de maneira bastante ampla sobre amizade. E nós temos vários casos de amizades que são ressaltadas, que são destacadas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, a amizade de Davi e Jonatas. Jonatas, ele era nada mais, nada menos do que filho de Saul. Todos conhecem a história de Saul, todos sabem de que forma Saul perseguia a Davi, mas ainda assim, sendo filho de Saul, Jonatas não permitia em momento nenhum que a sua amizade com Davi fosse abalada. Antes, pelo contrário, ele ainda livrou a vida de Saul, de Davi, num determinado momento. Nós temos também, como exemplo de amizade, de Ruth e de Noemi. E nós poderíamos até, se quiséssemos, acrescentar Orfa também a esse exemplo. Noemi era moabita, Ruth era moabita, e ela não tinha muito a ganhar voltando com a sua sogra. Seu marido já havia morrido, anteriormente o seu sogro também já havia morrido, tá? E Noemi, ela volta completamente desvalida para a sua terra, completamente sem bens, sem posses, e muito mais economicamente falando. Ela ganharia Ruth se ficasse entre os seus, mas por amor, pela amizade que ela tinha com a sua sogra, ainda que instada pela sogra para permanecer na sua terra, ela retornou. Nós temos também exemplo de amizade entre Paulo e Barnabé, um exemplo belíssimo de cooperação missionária, um exemplo belíssimo de participação de vida. Temos também o exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo, um pastor mais experiente, um pastor mais aprovado, Timóteo, um neófito na fé, um neófito no ofício, e Paulo em todo o tempo demonstra o seu amor, o seu carinho para com Timóteo. E encontramos também os exemplos de Jesus e alguns de seus discípulos diletos. Muito comumente se fala a respeito da amizade que havia entre Jesus e João, tal carinho, tal proximidade que eles tinham entre eles. E quando nós falamos em amizade, nós poderíamos citar os exemplos mais belos que encontramos dentro da Bíblia, que encontramos também fora da Bíblia, que se nós não citássemos a Jesus como um exemplo de amizade, nós estaríamos falhando na nossa missão em falar de amizade. E já foi lido até parte do texto aqui, que eu também selecionei para hoje, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 a 15, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. O texto que nós lemos anteriormente fala a respeito do momento em que Jesus está sendo entregue aos seus algozes. Fala do momento em que um daqueles, Judas Iscariotes, que caminhava com Jesus, que ceava com Jesus, que partilhava do ministério de Jesus,
ele entrega a Jesus aqueles que queriam matá-lo, aqueles que queriam prendê-lo. E é bastante interessante quando ele chega e ele ainda faz uma saudação ao seu mestre, né? Salve, mestre. E havia um código que ele havia combinado lá com os algozes de Jesus, e ele dá um beijo no rosto de Jesus. E esse era o sinal, para que não houvesse nenhuma confusão e fosse entregue a eles exatamente o nosso Senhor. E a palavra de Jesus é muito interessante, quando Jesus diz assim, amigo. Vejam que naquele momento, e não havia necessidade daquele episódio acontecer, visto que Jesus era o próprio Deus, visto que Jesus tinha todo o conhecimento de todas as coisas que estavam por acontecer, por ocorrer, não havia necessidade daquele momento específico para Jesus perceber o tamanho do dano que Judas estava a lhe causar. Ele de antemão já sabia de tudo aquilo. Então as palavras de Jesus não são meras palavras retóricas, não são palavras de num momento de surpresa. Jesus simplesmente vira para Judas e diz, amigo, para que vieste? Como compreender que Jesus era amigo de Judas? Como entender que havia uma relação verdadeira de amizade entre Jesus e Judas Iscariotes? A palavra de Deus nos ensina que Judas era o filho da perdição. A palavra de Deus ensina que nunca houve a possibilidade que Judas efetivamente fosse um santo, fosse salvo, mas ele foi criado para aquele propósito, para aquele fim específico. Há um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que numa das suas obras, ele fala a respeito de sociedade líquida, de relacionamentos líquidos, de amor líquido. O que isso significa? O que Bauman está querendo dizer? Exatamente a saída, o afastamento de qualquer solidez em um relacionamento, de qualquer solidez que possa existir num sentimento. Muito pelo contrário, Zygmunt Bauman, ele ensina que nos tempos modernos, nos tempos em que vivemos, as relações elas são líquidas, elas são fluídas, elas não são corpóreas, não têm solidez. Os valores já não são mais os mesmos. A moral, o apreço, a amizade, tudo isso é muito relativo. Eu posso até ser amigo do Fábio, mas depende muito. O que o Fábio pode me proporcionar? O que o Fábio tem para me dar? Em que o Fábio pode me beneficiar? As relações nos tempos modernos, nos tempos de hoje, elas estão seguindo exatamente dessa forma. Eu quero ser seu amigo, mas o que eu ganho com isso? Qual a vantagem que eu levo? Poucos temas são tão utilizados no nosso país, nas canções, como amizade. Poucos. E vários autores escreveram canções que fizeram muito sucesso falando a respeito da amizade. Músicas que foram cantadas em verso e prosa por vários poetas populares. Nós poderíamos citar, por exemplo, a Canção da América, de Milton Nascimento. Acredito que a grande maioria aqui conheça. Nós podemos também citar a Amizade Sincera, de Renato Teixeira. Canções belíssimas, que fazem verdadeiras loas à amizade. Nós podemos citar um mais conhecido aqui de todos, Roberto Carlos, a canção que diz Eu Quero Apenas, que é mais conhecida como 1 milhão de amigos, né? Quando o Roberto Carlos diz eu quero ter 1 milhão de amigos. Uma outra que ele fez, chamada Amigo de Fé, Irmão Camarada. Ele fez especificamente para um parceiro de vida, para um parceiro de composições. Canções belíssimas que falam a respeito da amizade, mas sempre do ponto de vista pessoal, sempre do ponto de vista daquilo que o outro pode lhe ser, daquilo que o outro pode lhe proporcionar.
Mas a amizade vai um pouquinho distante disso tudo. A amizade não é exatamente o que você pode usufruir no outro, não é exatamente o que você pode ver no outro, não é o que o outro faz que determina o que eu sou. Eu não vou ser amigo do Fábio em função do que o Fábio possa fazer, do que o Fábio possa determinar. Enriquecer a vida do outro é o mais importante dentro de um relacionamento. O que eu sou é que determina o que eu faço. Mas isso é uma outra história. Isso só Deus pode nos ensinar. Isso só Deus pode colocar nos nossos corações. E naquela passagem, quando Jesus está sendo entregue aos seus algozes, ele está sendo entregue pelo que nós poderíamos, nos dias de hoje, entre aspas, chamarmos de amigo. Ele estava sendo entregue por um amigo. Não era à toa que Judas pertencia ao colégio apostólico. Não é à toa que durante 3 anos, aproximadamente 3 anos e 6 meses, Judas partilhou de todos os momentos mais íntimos de Jesus. E quando Judas realiza aquele ato, Judas demonstra simplesmente que ele não tinha absolutamente nada de bom, nada de legal, nada de bacana para dar a Jesus. E como é que diante do entendimento dessa forma, Jesus simplesmente vira para ele e diz: amigo, o que fazes? Normalmente nós usamos esse tipo de declaração para pessoas que têm sido beneficiadas, que têm nos beneficiado, que têm nos realizado algo que tem nos agradado. Mas diferentemente do que o Roberto Carlos canta quando ele diz que quer ter 1 milhão de amigos, se nós usarmos a ótica de Jesus, nós deveríamos cantar: eu quero ser amigo para 1 milhão de pessoas. Ter amigos é relativamente fácil. Ser amigo é que está a questão. E naquele momento Jesus, ele demonstra exatamente isso. Ele era efetivamente amigo de Judas. Não havia nenhuma falsidade nas palavras de Jesus. Jesus se comportava, se relacionava com Judas com a maior da sinceridade do seu coração. Infelizmente, não havia reciprocidade. Infelizmente, não era assim que Judas se comportava. E nós precisamos entender, e quando nós lemos em João capítulo 15, versículos 13 a 15, ele diz que nós não somos mais apenas servos. Nós saímos da condição de servos e fomos promovidos pelo nosso Senhor à condição de amigos. Porque é assim que Deus, ao olhar para você, ao olhar para mim, ao olhar para cada um de nós, perceber, observar as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos pecados, até mesmo as afrontas que nós direcionamos a Ele, Jesus, direcionamos a Deus. Ele ainda assim olha para cada um de nós, nos nossos olhos, e diz: amigo, eu quero cuidar de você, eu quero estar com você. Que é isso, amigo, que fazes? Por que te portas assim? Por que caminhas dessa forma? Por que vives dessa forma? Por que me ignoras? Por que não ouve a minha voz? Por que não caminha o meu caminho? Independente da vida que você esteja vivendo, é assim que Jesus olha para cada um de nós, e da mesma forma que, com todo amor, Ele chamou a Judas de amigo. E não pensemos nós que nós somos muito diferentes de Judas. Não recebemos moedas para trair ao nosso Senhor, mas quantas vezes, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pelo nosso proceder, fazemos exatamente aquilo que Judas fez. Há uma lenda árabe
que conta a respeito de 2 amigos que viajavam pelo deserto. E em determinado ponto da viagem, eles discutiram. O amigo ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo seu amigo. Ao recuperar-se, ele pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, aquele amigo que havia agredido a ele, que havia ofendido a ele, perguntou: por que depois que te bati, você escreveu na areia, e agora que te salvei, escreveste na pedra? Sorrindo, aquele amigo ofendido respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Às vezes nós fazemos exatamente o contrário. Às vezes somos beneficiados por pessoas que nos são próximas, que nos amam, que cuidam de nós, que nos acarinham. Mas ao primeiro deslize, ao primeiro problema, nós invertemos a lógica. Todos aqueles benefícios, todo aquele amor, todo aquele carinho que esse alguém nos faça, parece que nós vamos lá na areia e escrevemos, para que o vento apague, para que as ondas do mar levem. Mas quando ele em algum momento erra conosco, comete algum deslize, nós pegamos o nosso estilete e cravamos na pedra e vivemos em cima daquela escrita, sofrendo, amargurado e fazendo com que o outro sofra também. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso. Amigo, que fazes? Esse é o exemplo que precisa estar gravado nos nossos corações, de que ter amigo não é a mesma coisa que ser amigo. O que nós precisamos entender é que precisamos ser amigos, como Jesus se declara nosso amigo, como Jesus se comporta como nosso amigo, como Jesus vive como nosso amigo. Da mesma feita com que amigo ele era e amigo permaneceu de Judas, diante de toda aquela ofensa, ele olha para cada um de nós e ele não leva em conta os seus erros, os seus pecados. Ele não leva em conta a agressão que fazemos, e fazemos sim. A palavra de Deus nos ensina que se nós tropeçamos numa vírgula da lei, nós somos responsáveis por toda ela. E da mesma forma que Jesus, eu preciso amar o meu amigo. Eu não preciso esperar e não devo esperar que ele faça absolutamente nada que me beneficie, que me traga qualquer tipo de vantagem, mas sem nada esperar em troca. Eu sim preciso ser amigo. E nesta noite, deste dia, a mensagem que nós queremos deixar é exatamente essa: que da mesma forma que Jesus, nós revejamos o nosso conceito de amizade, que nós passemos além daquilo que nós entendemos como amizade, mas fiquemos definitivamente com as palavras do nosso mestre: amemo-nos uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. E eu poderia e devo fazer nesta noite, ao olhar a cada um aqui presente, chamar a cada um de amigo. Mas as palavras elas são fugazes. As palavras elas são enganadoras.
Mas eu preciso, sim, a partir de hoje, viver essa verdade. Eu preciso, a partir de hoje, na prática, não esperar, não exigir que qualquer um que eu considere amigo me faça qualquer bem. Mas eu preciso, eu sim, ter a preocupação de ser bênção na vida dessa pessoa, de ser amigo. Se for possível, nem creio que seja possível, procurar ser amigo para 1 milhão de pessoas. Mas se eu conseguir para 100 pessoas, para 150, maravilhoso. Louvado seja Deus. E que assim aconteça na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que nós comecemos lá pela nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, a igreja e tantos quantos estão próximos a você. Que assim aconteça na nossa vida, pela orientação, pelo ensino, pela instrução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.